Olá, minha turma da segunda série. Vocês estão bem? Eu quero dizer que eu gosto demais de vocês. Uma turma muito boa. E desejar uma feliz semana do estudante. Que esse segundo semestre vocês tenham mais foco ainda, que mais alunos consigam participar das aulas e que a gente consiga uma boa aprendizagem, apesar das aulas serem remotas, né? Quem sabe em breve a gente possa se encontrar, se Deus quiser. Eu quero relembrar com vocês nessa aula de redação o que nós estávamos tratando no final do segundo período. Nós começamos a falar para vocês sobre a redação do Enem, ou seja, o texto dissertativo argumentativo. E qual o objetivo? Para que no ano que vem, na terceira série, vocês já conheçam a estrutura, já saibam um pouquinho sobre como funciona a estrutura da redação, do texto dissertativo argumentativo. E a gente possa treinar mais temas, passar o ano treinando mais temas. Você já tendo um bom conhecimento, vai ajudar bastante. No final do segundo período, nós tratamos da estrutura do texto dissertativo, como é que ele é dividido, quais são as suas partes. E nossa prova foi sobre os tipos de introdução, que é o primeiro parágrafo, né? Vocês classificavam na prova os tipos de introdução. Introdução por afirmação, introdução com conhecimento histórico, com uma pergunta, com dados estatísticos, com o conceito de alguma palavra, com alguma alusão cultural, por exemplo, um livro, um filme, uma série de TV, com citações de filósofos, sociólogos, psicólogos, cientistas. Isso são formas como você pode iniciar o seu primeiro parágrafo, porque às vezes você fica se perguntando como é que eu começo a redação? É uma das perguntas que os estudantes sempre fazem. Então, a primeira frase você pode usar um desses tipos aí, né? São os principais. Vamos ver, por exemplo, numa redação de 2017, que o tema era Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Ou seja, quais são os problemas para se educar, para se formar os surdos aqui no nosso país. Esse foi o tema de 2017. Lembrando que a frase que aparece no tema você não usa como título da sua redação. Ela é para lhe dar um guia, um norte, você saber qual é o assunto que você vai tratar e ver dentro desse tema o que é principal, né? Eu tenho que falar sobre os problemas para a formação educacional, especificamente dos surdos, não era de todos os deficientes, e no nosso país, dando ênfase ao Brasil. Essa frase você não coloca como título, o título não é obrigatório. Se você quer colocar um título, você cria o seu título, um título bem criativo, diferente dessa frase que aparece no tema. A maioria dos estudantes não coloca título na sua redação, porque não é obrigatório. Então, nós temos aqui uma redação desse período, de 2017, e vamos ver como esse estudante iniciou o seu parágrafo de introdução. Então, ele começou assim: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência no país. Então, aqui, terminou um período. Dentro de um parágrafo, você deve ter 3 ou 4 períodos. Você não deve iniciar um parágrafo e ir escrevendo, sem colocar essa pausa, sem dar essa pausa. Você faz uma divisão dentro do parágrafo. Ele deve ter 3 ou 4 períodos. Esse primeiro período é onde você vai apresentar o assunto. Vai depender dos seus conhecimentos. Se você sabe um fato histórico envolvendo a questão dos surdos, você pode citar. Se você assistiu a uma série que trata sobre esses problemas, você pode usar aqui nessa apresentação. Se você sabe uma frase de um sociólogo, de um psicólogo, você pode usar essa frase aqui. Então, você não pode inventar. E se você não sabe nenhuma informação, você pode apenas fazer uma afirmação. Por exemplo, embora haja muitos avanços, né, em pleno século XXI, ainda as dificuldades para a educação dos surdos ainda se encontram, você pode fazer só uma afirmação sobre o tema, né? São várias formas. Então, esse estudante, ele usou os dados estatísticos para começar. Em seguida, quando você faz essa apresentação do tema, você pode
colocar a sua opinião sobre ele, é a sua tese sobre o assunto. Então, o aluno disse o seguinte: apesar do amplo contingente populacional e dos avanços nos direitos dessa camada da sociedade, esses brasileiros não dispõem de uma inclusão educacional plena, sobretudo os surdos. Então, aqui ele vem apresentar a sua opinião. Ele diz que, apesar dos avanços nos direitos, esses brasileiros, principalmente os surdos, não têm uma inclusão educacional total. Essa é a opinião da pessoa. Aqui veio a apresentação usando os dados e depois a opinião dele sobre o assunto, sobre os desafios. Ele disse que, apesar dos avanços nos direitos, essa camada da sociedade, quer dizer, os surdos, não dispõe de uma inclusão educacional plena, que foi a opinião dele. E aí, ele vai, quais são esses desafios? É o terceiro período dele. Ele diz o seguinte: esse cenário desafiador demanda a adoção de medidas mais eficientes por parte do poder público, ou seja, do governo, e de instituições formadoras de opinião.